assume a verdade, meu caminho é Jesus. Andei por caminhos tortos como burro, mas graças a Deus por Cristo é que eu nasci de novo. O mundo lá fora é um grande desafio, muitos corações vazios das coisas que levam a Deus. Mas oro muito pelos meus irmãos lá fora, que entendam que oro e busquem ao Senhor como eu. O mundo lá fora é um grande desafio, muitos corações vazios das coisas que levam a Deus. Mas oro muito pelos meus irmãos lá fora, que entendam que é oro e busque ao Senhor como eu. Fé no Senhor é sempre fazer o bem e passar para mais alguém as boas novas de Jesus. É confiar com muita fé na palavra de uma vida que não acaba, sempre diante da luz. Agora é muita responsabilidade. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, como o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pois pela grande redenção o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graças no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue
pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Assim eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus para a nossa meditação neste dia que nos fez o Senhor, conforme disse o salmista no Salmo 118 e versículo 24. Palavra de Deus, Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Livro do Gênesis, livro do princípio de todas as coisas. Capítulo 3, versículo de número 9, que nos diz assim a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Glória a Deus. Esta é a pergunta que não nos deixa calar. Aonde estás? Amados e queridos irmãos e amigos, estamos vivendo dias de muitas turbulências no mar desta vida. Estamos a passar dias difíceis. Como não? Mas o interessante é que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, em todas as épocas, sem exceção, desde ali do princípio no Éden, o povo de Deus, o homem, obra-prima de Deus, foi testado, foi assim colocado em momentos de provações. Esse é o povo de Deus. A vontade soberana de Deus é que o homem compreenda o propósito de Deus em sua vida. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, nada melhor do que nós voltarmos ao princípio de tudo. Quantas das vezes na nossa vida, na minha, na tua, nós temos que fazer uma reflexão. Como nós estamos nos portando, nos comportando diante de Deus, da sua palavra e a sua vontade para conosco. Às vezes somos acometidos a nos refugiar de tudo e de todos e entrarmos no chamado 3 minutos da vida, em fazer a grande reflexão. Como está a nossa vida? Nos dias de hoje, dias de grande turbulências, conforme eu já dissera, não está diferente na vida de muitas pessoas. Mas Deus, quando vê o homem entrar em desobediência a Ele, a ordem divina do Senhor Deus para Adão, após colocá-lo naquela vida nobre, uma vida gloriosa. Deus colocou o primeiro homem ali no Éden, mas o homem desobedeceu a ordenança de Deus, que era não comer do fruto da árvore colocada no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. O homem desobedece a Deus, e agora o homem acarreta sobre o seu coração temor, medo de Deus, e agora intenta fugir ao ouvir a voz de Deus zoar ali no jardim do Éden. Glória a Deus. Eis a pergunta que não nos deixa calar.
aonde estás? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aonde nós estamos? Aonde você está, meu amigo? Nesse exato momento, aonde você está? Aonde você está, meu amado irmão? Aonde nós estamos? É a pergunta de Deus para todo ser humano. Glória a Deus. O pecado continua veemente, ativo, com toda a sua astúcia e engano no coração humano. O pecado está à porta. O pecado está a cada dia traçando os seus engodos e enganos no coração humano e levando o ser humano para mais distante de Deus. Assim foi no coração de Adão após desobedecer a Deus. Adão quis fugir. Adão quis se ocultar de Deus, porque agora ele estava preso ao engodo, ao engano do pecado. O pecado produz isso no coração do homem. O pecado engana. O pecado engana o coração do ser humano e manda ele se esconder de Deus. Porque, diz o pecado, Deus é santo, Deus não tolera o pecado e ele vai te matar. Então fuja de Deus, fuja da sua palavra, se distancie, procure um lugar para se esconder. Mais alto lá, a bendita e poderosa palavra de Deus fez uma promessa para Adão e para toda a humanidade em todos os milênios. Deus fez uma promessa após Adão cair no engano do pecado. Muitas pessoas vivem a atribuir todo o mal, toda a malignidade apenas a Satanás. Muitas pessoas até querem assim se esconder, dizendo que a culpa de todas as mazelas em sua vida é Satanás. Satanás foi o grande tentador ali no Éden, ali no jardim. Ele veio com seu poder de engano e de sedução. Mas entendamos, Adão optou em desobedecer a Deus. Adão optou, deu ouvido às palavras de Satanás e comeu do fruto, juntamente com Eva. Satanás está ativo, está trabalhando como nunca, tentando o homem, desviando o homem dos propósitos de Deus. Mas o homem tem a sua responsabilidade. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança em que sentido? Deus fez o homem diferente de tudo e de todos. Deus fez o homem com a capacidade de pensar, de analisar, de tomar decisão, de saber o que é certo e o que é errado. Deus deu essa primazia ao homem. Glória a Deus. O homem é a obra-prima de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. O homem está acima de tudo na obra da criação de Deus. Glória a Deus. Então, o homem tem a capacidade.
de decidir em temer a Deus ou viver na sua vida em pecado. Glória a Deus. Mas nós vemos aqui que Deus vem ao encontro desse homem que acabara de desobedecer a Deus. Nós vemos aqui nesse versículo 9, no capítulo 3 do Gênesis: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus veio ao encontro do homem desobediente. Eu quero te dizer que Deus está chamando nos dias de hoje milhões e milhares de pessoas para virem à sua presença gloriosa. Disse Jesus quando veio a esse mundo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Deus continua atento. A voz de Deus, como foi com Adão, continua hoje. Em toda a terra, Deus está chamando milhares de milhares ao arrependimento, a uma nova vida, a uma vida abençoada. Porque, meu amigo e meu irmão, se você almeja ser uma pessoa vitoriosa nesse mundo, você tem que se entregar a Deus. Eu não estou aqui te convidando para você se entregar a uma religião, a você se entregar ao ministério de uma igreja. Embora isso é necessário, você procurar um ajuntamento de pessoas e ali, naquele lugar, louvar a Deus, testemunhar das maravilhas de Deus em tua vida. Mas seguir a Jesus vai muito além do que pertencer a uma igreja, a uma religião cristã. Vai muito além, porque Jesus, vindo a esse mundo, ele veio nos revelar o grande amor de Deus para com a raça humana caída no pecado. O mundo está longe de Deus, porque o pecado tem enganado os corações dos homens. E assim também o pecado continua a tentar os filhos de Deus. Adão estava em toda a plenitude de santidade, era o primeiro homem. E eu quero te dizer para você que é um servo de Deus, não se deixe se enganar pelas tuas imaginações, servo de Deus, pelas tuas filosofias, pelo seu conhecimento de tantos anos. Eu aprendi assim, é dessa maneira. Não, nós temos que vir a Cristo. Jesus disse: aprendei de mim. Aprendei de mim. Como iremos aprender de Jesus? Iremos aprender de Jesus estudando os evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas, João. Esses são os evangelhos que nos narram a vida e ministério de Jesus, seu nascimento, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, as suas doutrinas. As doutrinas de Jesus não mudam. Jesus continua o mesmo e as suas palavras, ensinamentos são os mesmos. Estamos em 2021, mas a Bíblia Sagrada continua intacta, continua firme e continua mudando vidas. Quando conhecemos Jesus, não tememos o mundo. Quando nos entregamos a Jesus, não tememos a morte, porque se morrermos aqui, nós chegaremos ali, na glória celeste, prometida por Jesus. Jesus nos prometeu a vitória sobre todo o mal, sobre Satanás, sobre o maligno. Se você tem Jesus, você não pode viver em temor. Se você tem Jesus em sua vida, você não tem medo de Deus. Não. Veja bem, Adão se escondeu.
Deus não sabia onde Adão estava? Pois os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Não tem como uma criatura se ocultar de Deus, de forma alguma. Deus vê tudo. Antes que viesse uma palavra na minha boca, tu já o sabias. Assim expressou o salmista no livro de Salmos. Deus sabe tudo. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, até mesmo o que vamos falar. Esse é o nosso Deus. Mas eu quero te mostrar aqui o grande amor de Deus. Deus se aproxima de Adão e pergunta: aonde estás, Adão? Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida? Eu não estou falando aqui de vida religiosa. Não, estou falando aqui da sua religião. Não estou falando aqui da sua presença ao templo religioso. Não estou falando aqui do seu porte de vida religioso. Estou falando como você está. Como você está. Porque como nós estamos define aonde nós estamos. A pergunta de Deus para Adão foi: aonde, Adão, você está? Deus sabia onde ele estava. Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus queria enxergar Adão no seu interior. Deus queria ver se Adão estava consciente da sua desobediência a ele, Deus. Aonde estás? Tem uma profundidade grande. Muitos, como o Senhor Jesus disse, estão falando a paz do Senhor. Muitos, como Jesus disse em Mateus 7:21, estão dizendo a paz de Deus. Muitos, como Jesus disse em Mateus 7:21, estão dizendo graça e paz. Muitos, como Jesus disse, estão expressando alguma coisa referente a Deus, o Todo-Poderoso. Mas a pergunta de Deus para nós é: aonde tu estás? Deus está querendo achar guarida nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso homem interior, que é o campo oculto, que ninguém enxerga, mas o nosso Deus enxerga. Amado amigo e amado irmão, Deus nos conhece aqui dentro e não há como nenhuma criatura se ocultar dos olhos de Deus. Deus um dia vai julgar esse mundo. Deus vai julgar milhões e milhares. E a Bíblia diz que o julgamento será sem misericórdia. Mas hoje não. Hoje Deus está chamando na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus olhou para a multidão e chorou em ver Jerusalém ali como ovelhas que não tinha pastor. Jesus está chorando por milhares e milhares que estão vivendo uma vida de tormento, uma vida sem paz, uma vida que não tem paz no interior da sua alma. Bilhões de pessoas estão procurando alguma coisa para confortar o seu interior, mas nós sabemos que nada nesse mundo traz a verdadeira paz ao homem. A paz de Deus foi dada na cruz do Calvário. Cristo é a paz de Deus. Foi Jesus que disse: a minha paz eu vos dou, e a vou-lo dou não como o mundo a dá. Esse mundo tem paz quando a sua conta bancária tem muito dinheiro. Mas quando acaba o dinheiro de muita gente, acaba as suas posses, acaba a sua saúde física, quando vem desilusões na sua vida, muitos acabam até se matando. Por quê? Porque falta Cristo Jesus, falta Deus em sua vida. Aqueles que temem a Deus
eles não se abalam com nada, não se abalam ao ponto de se destruírem, não. Aqueles que amam a Deus de todo o seu coração permanecem firmes, como disse o salmista, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aonde estamos define o nosso porte de vida. Aonde nós ficamos define o nosso porte de vida. Aonde nós vivemos, aonde o nosso coração está fixo, define que tipo de pessoas que nós somos. Se nós somos verdadeiros filhos de Deus, ou somos apenas o religioso do templo, que temos uma indumentária e estamos prontos até mesmo a formar cruzadas, como na antiguidade muitos matavam e derramavam sangue pelo nome de Jesus, assim diziam. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo é o evangelho que está pronto a dar a sua vida, ou seja, morrer por amor a Jesus, mas tendo a paz que o mundo não tem, que o mundo não pode oferecer. Quantos milhões de pessoas vivem a deitar, a levantar, e os corações só pensam em bens materiais, pensam em posses materiais, pensam nisso, pensam naquilo. Olha o pecado aí, olha o pecado. O homem não é por aquilo que ele possui ou tem. É isso que Deus nos ensina. Não, o homem é aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Aleluia! Quem tem Deus, quem tem Cristo, tem tudo. Pode até não ter nada aos olhos humanos, mas tem a vida eterna, tem a presença de Deus, tem tranquilidade no meio da tempestade. É isso mesmo, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quem está firme no Senhor não se abala, não se desespera, confia em Deus. Aleluia! Confia na oração, de joelhos, louva a Deus no meio das lutas. É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 5, nos deixou ensinado. Aleluia! A justificação pela fé. Glória a Deus! Justificados sois pela fé e temos paz para com Deus. Aleluia! Nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo diz. Nos alegramos em meio às lutas, tribulações, dificuldades, problemas. E o apóstolo, cheio do Espírito Santo, dizia: quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a vida, a fome, a espada, a perseguição? Nada, aleluia, nada pode nos separar do grande amor de Deus. Eu quero finalizar essa live, esse vídeo, lendo aqui na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, que ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus proporcionou o sangue de Jesus na cruz do Calvário para trazer o perdão ao homem da sua vida de pecado. Não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos você viveu, não importa quantos pecados você tenha cometido ou está a cometer. Eu quero te dizer, a palavra de Deus tem uma promessa de salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O sangue de Jesus te perdoa, nos perdoa.
de todo o pecado. Existe por aí muitas falácias nesse mundo. Pessoas dizendo, mas Deus perdoa esse pecado. Quantas pessoas por aí, mensagens distorcidas da palavra de Deus. Será que Deus perdoa esse pecado? Ah, mas isso é pecado. Isso é pecado, mas Deus perdoa? Vamos à palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, não importa o seu pecado, não importa a intensidade ou o tamanho do seu pecado, se você se humilhar, se você confessar o seu pecado a Ele, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é fiel, Ele é a testemunha fiel do Apocalipse, Ele conhece o seu coração, aleluia, Ele conhece o coração do homem, quando o homem se humilha, confessa diante de Deus o seu erro, e agora ele prossegue com Deus, aleluia, o sangue do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus te purifica de todo o pecado, aleluia. Quem intentará acusação aos escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Pare de dar ouvido às falácias, pare de dar ouvido a essas vozes estranhas, tome posse do perdão, agora prossiga como um valente de Deus para o alvo que é Cristo, esquecendo-se das coisas que para trás fica. Prossiga, aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a graça de Deus, essa é a mensagem de Jesus. Jesus veio trazer a mensagem do arrependimento. Jesus veio dizer para nós, olha, eu estou te chamando, eu tenho uma obra na sua vida, mas saia daí, Adão, saia daí. Para Elias, ele falou, Elias, sai de dentro dessa caverna, porque grande é a tua jornada. Deus está chamando os crentes para um esvaziamento do ego, esvaziamento da ociosidade, essa vida ociosa que não se compromete com Deus, que não ora, que não estuda as Escrituras, que não se aproxima de Deus. Mas o Senhor está dizendo, aonde estás? Quantos estão passando por grande turbulência neste dia? Quantos cristãos estão vivendo? O barco está balançando. Jesus está aí, mas Jesus está esperando você clamar a Ele. Você está caladinho? Não. O Senhor responde àquele que lhe clama. Conforme escreveu Paulo aos Romanos, todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Salvo do quê? Salvo dessa angústia, meu irmão. Salvo dessa depressão. Salvo dessa ansiedade que quer te dominar. Cristo tem a solução. Isso não é palavra de pregador, isso é a Bíblia que diz, vinde a mim. Nós chegamos a Jesus, com os nossos joelhos dobrados, as lágrimas rolando e com sede. O que faz a diferença na vida do homem é quando o homem se humilha de todo o seu ser. Quando o homem rasga o seu coração e fala, Senhor, ajuda-me, eu, miserável pecador. Assim foi aquele publicano, descrito ali por Lucas, o médico amado. O publicano batia no peito e falava, tem compaixão de mim, ó Deus, miserável pecador. O religioso fariseu, o mestre da lei, o doutor da lei, não, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, nem como esse publicano. Quantos cristãos estão vivendo como fariseus, com as suas indumentárias religiosas,
fazendo panelinhas e divisões, mas Deus está vendo. E Deus está chamando os fariseus ao arrependimento. Se humilhe, porque o Mestre está às portas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos averiguar aonde eu estou. Aonde eu estou? Aonde eu vivo? Diz quem eu sou. Porque se nós estivermos fixos na presença dele, os frutos nos acompanharão e todos verão. Obras mortas são coisas de fariseu. Obras do Espírito Santo são obras de Deus através da igreja. Jesus te ama. Não dê ouvido às vozes estranhas. Jesus te purifica de todos os teus pecados. Jesus conhece as tuas fraquezas. Jesus conhece teu coração, que o desejo é progredir com ele. Mas venha à presença dele. Seja um crente como Abraão, que morou em tendas. Abraão não teve moradia fixa. Crente tem que habitar em tenda. Quando Deus falava, Abraão, vai para tal lugar, era tão fácil, porque Abraão não era preso a nada. E crente que quer viver preso a muitas coisas, tem que aguardar a voz do Senhor. Aonde estás? Glória a Deus. Jesus te ama e eu também. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.